Fala aí, galera, tudo bem? Olá pra vocês, descomplicandos ou não descomplicandos, descomplicandas ou não descomplicandas. Eu sou o professor Rafael Ormes e eu estou neste encontro maravilhoso para trazer orientações teóricas importantíssimas sobre um conteúdo que certamente vai cair na prova. Eu me refiro aos gêneros textuais. Rapaz, pois é, o que são gêneros textuais? Já vou te adiantando, cara. Para a banca do Enem, tudo é gênero textual. Pode ser a placa de trânsito, pode ser a bula do remédio, tá? Pode ser um romance, pode ser um bilhete. Tudo entra como gênero textual. Eu já vi, inclusive, questão do Enem em que carta de jogo era considerado gênero textual, um troço chamado super trunfo. Caramba, Ormes, tudo isso é tratado como gênero? Tudo isso é tratado como gênero. E aí, quando você estuda a configuração de um determinado gênero, caramba, tem gênero, olha, a rodo. Conhece essa expressão a rodo? Meio antiga, né? Tem gênero a rodo, tem gênero pra caramba. Como é que você vai delimitando e delineando tantos gêneros? Com base em dois critérios. O primeiro é o objetivo, o propósito do texto. Qual é a intenção comunicativa dele? Certamente a intenção comunicativa de uma placa é diferente da intenção comunicativa de uma propaganda, entende? A intenção comunicativa de um romance é diferente de uma notícia. Então existem ali, digamos, propósitos, objetivos que são distintos, combinado? Então, ó, objetivo, propósito, discursivo, ok? A gente também tem que pensar na questão da forma, da linguagem, da estrutura daquele texto. Exemplo bobo. Cara, um texto escrito em versos, como é o caso da música, da poesia, certamente é dotado de certas características. Um texto escrito em prosa, com outras características. Aí quando você encontra, por exemplo, uma publicidade, uma propaganda, ela costuma ter certas características de linguagem. Por exemplo, o uso do modo imperativo, de acordo? O uso da segunda pessoa. E aí, inclusive, uma dica. Aspectos gramaticais podem ser cobrados aqui. Vamos lá. Quando você pega textos que são muito descritivos, é muito frequente que neles haja o uso de adjetivos, certo? Para quê? Usar esses adjetivos para produzir uma imagem da coisa, da pessoa, do cenário que vai estar sendo descrito. Outra coisa, os verbos. Caramba, verbos são usados de maneiras diferentes em textos de gêneros diferentes. Então guarda isso, tá? Eu poderia ficar aqui pensando em vários aspectos gramaticais. Pensa que a gramática, inclusive, ela não vai cair de maneira direta, te pedindo os nomes, né? Não é uma cobrança direta, como era muito comum no colégio. A cobrança aqui parece de maneira indireta, muitas vezes. Por exemplo, associando um aspecto linguístico a um determinado gênero textual. Combinado? Então, ó, o que vai, no fim das contas, então, produzir um determinado gênero? Essa articulação, palavra bonita, hein? Essa articulação entre o propósito discursivo do texto, a forma, a linguagem, a estrutura que ele adota. Beleza? Ah, e uma orientação super importante para você não confundir. São matérias afins, são matérias que você estuda, ó, em conjunto, mas não são a mesma coisa. Os gêneros textuais, eles são super abrangentes, muito amplos. Tudo acaba virando gênero. Modos de organização do texto, não. Os modos de organização são apenas 5. E aí como é que funciona? Cada um deles acaba tendo um propósito, uma intenção diferente. Vamos lá. Se você for estudar o que é narração, narrar é você sequenciar os eventos ao longo do tempo. Isso é você narrar. E aí você pode narrar num romance, num conto, numa fábula, tá? Você pode narrar num relato que você faz, de repente, para a polícia, caso, sei lá, vai que você presenciou um crime, sei lá o que é, um furto, não sei. A redação que você fazia quando era criança sobre as suas férias também era uma narração. Então, ó, narração é uma parada mais ampla, sacou? É um modo de organização do texto. E você vai encontrar narração em diversos gêneros textuais, sacou não? Então os gêneros, caramba, são muitos. Narração é narração, tá? Descrição, quando você se propõe a produzir uma imagem de uma coisa, pessoa, não importa o que seja, tá? Descrever é produzir uma imagem, gerar uma imagem. Argumentação. Caramba, o que é argumentar? Você escreve uma dissertação argumentativa, é você defender um ponto de vista, sustentar uma ideia.
Deixa eu te contar uma coisa. Tirinhas da Mafalda são muito diferentes das tirinhas da Turma da Mônica, por um motivo. Gente, se você não sabe o que é a Mafalda, você não fez prova de português, né, ao longo da sua vida escolar. Cara, as tirinhas da Mafalda, elas são extremamente argumentativas. Você percebe ali a defesa de uma perspectiva, de um ponto de vista, de uma crítica a respeito de assuntos diversos. Combinado? E isso dá um tom argumentativo para o texto. Não só na sua dissertação, como também, sei lá, num sermão do Padre Antônio Vieira ou numa tirinha da Mafalda. Beleza? Esse aqui tem um nome esquisito para uma coisa fácil. O que é o texto injuntivo? É o da instrução. Quando você pega, por exemplo, uma receita, né, parte da receita, não toda ela, são instruções, são comandos. Pré-aqueça o forno, unte o tabuleiro, são orientações, são instruções. Parte da bula costuma ter isso. Propagandas costumam ter injunção. Compra, beba, consuma, sacou? Injunção é instruir. Exposição, muita gente confunde com descrição. Watch out! Cuidado, são coisas diferentes. Exposição é só você apresentar dados. Quando você pega um índice de um livro, tem lá o conteúdo e a página. Isso é uma exposição. Notícias e reportagens, gráficos, tabelas, são exposições. Não são descrições da realidade, são exposições de dados. Combinado? Qual é a parada aqui que eu quero que você coloque na sua cabeça? Os modos de organização são só 5, você articula frequentemente com um objetivo, propósito de um gênero textual. Ok? Então, de novo, você relaciona os modos de organização ao objetivo, ao propósito discursivo do texto. Combinado? São matérias diferentes, mas que você estuda de maneira associada. Faz o seguinte, dá um print no nosso quadro aqui, que ficou muito bonito. Ai, que bonito! Coisa mais linda. Aí. E agora eu volto para uma dica de ouro. Trago para vocês aqui uma orientação. Não sei se a galera vai gostar muito não, tá? Não espere que os gêneros se resolvam só na hora da prova. Do tipo, caramba, na hora da prova eu leio e resolvo. Não é assim. Você precisa ter feito provas anteriores, ter manuseado textos de diferentes gêneros, ter estudado previamente características de certos gêneros. Eu não sei se você precisa estudar características de uma bula, de uma receita, de uma placa, de um bilhete, que são coisas que você já conhece. Acho que até a carta você já conhece. Mas será que você sabe características da crônica? Isso você tem que estudar previamente. Anota aí, você tem que estudar características da crônica. Características do texto teatral, como se opera o texto teatral em comparação a uma narração, né? No texto narrativo tem narrador, o teatral não tem. Resenha que o Enem nunca cobrou, depois que cobrou da primeira vez, já cobrou mais umas 3 vezes, tá? O que é um aforismo, ensaio, fábula? Tô só pegando coisa que já apareceu no Enem, tá? Características da poesia, da propaganda acho que é de boa, ladainha. Olha isso, o Enem já cobrou até a ladainha. Então fica essa dica segundo a qual você precisa estudar previamente características de certos gêneros textuais. Combinado? E para esse estudo ficar muito facilitado e muito mais completo, você vai acessar a questões maravilhosas do Enem sobre esse conteúdo, ok? Você vai pegar o PDF, você vai pegar a nossa apostila e bem diretamente você vai encontrar questões que vão trazer esse conteúdo de maneira mais evidente, explícita para você de maneira, vou usar um termo bonito, empírica, de maneira bem concreta, lidar com essa matéria, inclusive com alguns desses gêneros, combinado? Então, bons estudos e vamos em cima dos gêneros textuais.